Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Quinta de evangelho, quinta de falarmos de coisa boa, melhorar o nosso astral, nossa psicosfera, nos prepararmos para o final de semana, né, Iris? Iris está tão animada hoje, cara. Eu tô animada. Me dá até medo. Eu tô animada Hoje eu vim com medo. Você veio com medo? É, com da medo animação. Não entendi, com medo da minha animação? Você não acha que isso é uma coisa positiva, Muito não? positiva. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para que isso aqui fique melhor, preciso de vocês participando. Então, o telefone fixo é 21, porque é Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, lembrando que é 21 também, 984867633. Você pode entrar lá no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, dar o seu like, dá um pulinho no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, porque isso tudo é muito importante pra gente. E acompanha pelo YouTube. Acompanha pelo YouTube, acompanha pelo Facebook. Pela rádio. Quem tem um radinho de pilha em casa Quem tem o radinho de AM. pilha. Quem tem o radinho de pilha. O pessoal lá da Vila dos Idosos acompanha pelo radinho, né? Volta e meia no final do ano, eles pedem pilhas, eles pedem radinhos. A energia do radinho é mais forte, hein? A oração chega forte pelo radinho. Para acompanhar a rádio. Ondas médias. Queria até mandar um beijo para todos os idosos lá da Vila dos Idosos, lá de Sepetiba. Um tempão que eu não vou lá, mas é um lugar muito querido. Sobre o que a gente vai falar hoje? Conforto. Ah, conforto eu quero. Conforto para os velhinhos que vocês têm que dar. Quem não quer conforto? E engraçado que hoje, olha, eu comecei conversando com Sheilinha sobre casas de repouso, né? E a gente está aqui agora falando de conforto. Cada um dos ouvintes que tem uma casa de repouso próximo de casa, um asilo, vai lá fazer uma visita, leva um ventiladorzinho que o verão tá chegando, um cobertor por causa do inverno. É verdade. Dá um conforto para os velhinhos. Né? Porque eles merecem. Vamos ver o que o Palavras do Mestre diz. Vou precisar do seu óculos, já que eu não trouxe o meu e você não quer ler. Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só ele. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aí, Hernani? Martírio, né? Aí ele está falando dos momentos que antecedem a crucificação. E é interessante, né? Porque, na verdade, a gente vê isso no dia a dia até das grandes figuras, né? Que as pessoas famosas, das celebridades, né? Se elas morrem cedo, ou se tem uma morte, às vezes injusta, ou de alguma forma que impacta, ela ganha em popularidade, ganha em reconhecimento, né? E Jesus sabia que teria que passar pelo martírio. Tanto que, até a crucificação de Jesus, a cruz era algo nefasto, que é uma tortura, né? A morte na tortura. É a morte na tortura, a morte da exposição, porque você vê a pessoa crucificada agonizando e passando por toda aquela humilhação da crucificação. Então, até aquele momento, a cruz era considerado nefasta para o mundo inteiro. E depois da morte de Jesus, né, da santificação dele, do conhecimento do cristianismo, passou a ser um símbolo do cristianismo, né? Um símbolo
de coisas boas, positivas, né? Da indulgência, da paz, do amor, de tudo que Jesus representa, tudo que o Cristo representa no planeta, para ver a loucura que foi a crucificação dele, o quanto isso gerou de publicidade, de reconhecimento, de curiosidade, de tudo aquilo que os seres humanos buscam, né? Ainda aqui na carne, que está ligado diretamente à morte. Então, como Jesus diz que ele precisava morrer para germinar, assim, dá o exemplo do trigo, era isso. Eu vou passar pelo martírio, aos 33 anos de idade, todos vão lembrar os feitos, as mensagens, o recado que eu dei, e não só isso, né? Porque também o plano espiritual reconhece Jesus. Se Jesus não fosse o Cristo, só o que ele fez aqui no planeta não seria suficiente. Né? O plano espiritual reconhece Jesus, sabe quem. Aliás, a gente vê muitas pessoas que desencarnaram, inclusive aqui no Brasil há pouco tempo, mandando mensagens e que não eram cristãs ou não tinham o Cristo como um principal profeta, e quando chega do lado de lá, o reconhecimento é imediato do Cristo governador, né? Governador do planeta, o responsável por tudo, o único caminho, né? O único caminho não, mas o último caminho para chegar ao Pai. Quer dizer, ninguém chega ao Pai senão por mim. Por mais que a gente evolua com outras religiões, outros profetas, ao final dessa jornada tem que passar pelo cristianismo. Então Jesus sabia disso. Obviamente, ele tinha muitas dúvidas do que iria acontecer naqueles últimos instantes, né? Ele pede a proteção de Deus, ele pede o auxílio dos principais apóstolos dele em oração. Aparece Moisés para ele e Abraão, e dizem que ele tem que passar. Ele fala que dessa forma vai beber do cálice. Judas o entrega, ele avisa que Judas era melhor que não tivesse nascido. Então muita coisa acontece, né, previamente até a sua crucificação e o martírio, que é o que nós lembramos fundamentalmente, né? Existem filmes interessantes aí sobre Jesus, mas todos eles passam pelo martírio, porque o martírio é o que marcou a história da humanidade. E ele sabia disso, o plano espiritual já o tinha avisado, e a gente vê isso acontecer inclusive com celebridades, né? Morrem novas ou de forma trágica, marcam muito o ideal, né? O imaginário. A morte é muito forte para nós, né? Talvez seja mais forte do que o nascimento. E Jesus teve que passar por isso, passou. E hoje nós estamos aqui nos Quintas do Evangelho. Talvez uma vez por ano se fale do martírio dele. E o resto do ano a gente fala dos milagres, do que ele ensinou, do que era o plano espiritual, dos sentimentos que Jesus exige que a gente evolua, principalmente do amor, quem ele era, o Pai. Então acho que a humanidade tem evoluído, né? Pelo menos o espiritismo evoluiu muito em cima disso. Fica muito pouco preso ao martírio e fica buscando elucidar e conversar e discutir e debater o que realmente é o mais importante que ele nos trouxe, que são os exemplos de vida, de comportamento, de sentimentos que nós precisamos evoluir, né? Desenvolver para crescer como espírito. A morte é só um pedacinho do que é a vida do espírito. É a ida e a volta, né? O plano espiritual. É a volta para a erraticidade. E o medo constante aqui, né? Que a lei de conservação da espécie nos traz desde os reinos animais para evitá-la. O suicídio é condenado em todas as religiões, inclusive biologicamente, né? O desequilíbrio, o desespero é enorme. Então a morte tem que ser evitada a qualquer custo. Quanto mais tempo ficarmos na carne, qualquer um, melhor para a nossa evolução, melhor para o planeta, melhor para aproveitar o tempo que passa tão devagar aqui na crosta, na carne. Então aproveite bem o tempo, vivo, o máximo que você puder. Mas é isso que ele queria dizer aí nessa passagem muito interessante. Essa passagem me traz algumas coisas, algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui com vocês, que, ao meu ver, é muito interessante. Ela começa falando que, como eles estavam na festa de Páscoa, os gregos estavam na cidade. É importante a gente pontuar que João, que é quem escreve essa passagem, ele é muito detalhista nas passagens dele. Quando você pega as outras passagens,
as passagens até trazem detalhes, mas o João, às vezes, ele chega a ser tão repetitivo, você pega ali Meio poético, né? Que ele é poético, repetitivo, e tem gente que fala assim, eu não gosto, porque para gostar do Evangelho de João, ou gosta ou odeia, né? Não, prefiro Mateus, que é mais prático, né? Então, João, ele vem e quando ele diz ali, existiam gregos na cidade, ele está mandando uma mensagem para a gente. Se a gente analisar que os gregos que a civilização grega trouxe tanta coisa de filosofia para a gente, o que esses gregos estavam buscando quando precisavam falar com Jesus? Provavelmente eram homens que estavam acostumados à filosofia, acostumados a essa poesia filosófica. Ao debate. Ao debate. E encontrou ali em Jesus naquele momento, ouviu falar de Jesus e foi até ele para tentar entender o que era isso. Porque os gregos, ao contrário dos judeus, que Jesus nasceu no meio judeu, era prometido que viesse o rei dentro dos judeus, mas eles não tinham conhecimento o judaísmo era religião, não era filosofia. E os gregos, eles vão ali atrás de filosofia. Eles não vão ali atrás de religião. E eles pedem para falar com Jesus. Quando André e Filipe chegam até Jesus, o que Jesus fala? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, a minha fama atingiu aonde eu queria. Ela saiu das portas ali fechadas do judaísmo e chegou em lugares que vão conseguir difundir isso ao mundo. E ele sabia que quando isso acontecesse, quando ele estivesse chamando a atenção de povos que não era aquele núcleo judeu que era fechado, vocês terem uma ideia, para você casar com alguém, né? Se você, naquela época, não era como hoje, que você importava e o SEDEX se entregava, né? Naquela época, eram os cacheiros viajantes, as trocas eram feitas através das caravanas. E uma das dificuldades que as caravanas tinham quando lidava com o povo judeu, desde a época lá de Esaú e Jacó, é que eles eram muito fechados. Então, as caravanas, as aldeias, as tribos, né? Elas passavam, se apaixonavam, casavam, criavam uma outra aldeia, criavam uma outra família, trocavam cultura, trocavam tudo. E o povo judeu não trocava. O povo judeu, ele era muito fechado. Para você casar com alguém do povo judeu, você tinha que virar judeu. Se fosse homem, tinha que ser circuncisado. Se fosse mulher, tinha todo lá os seus aparatos. Então, era um povo difícil no sentido da troca cultural. Eles eram um povo... por isso que quando Roma mandava alguém para cuidar dos judeus, isso não era... Eu costumo dizer assim, gente, Pilatos, quando foi para lá, era um castigo. Tirar ele de Roma, né? Que era aquela coisa cultural, aquela mistura, aquilo tudo, né? E mandar ele para um povo que vai olhar ele como fora da graça divina, como Deus dele. O povo judeu já era monoteísta. Já era monoteísta. O cara podia escolher o Deus que ele quisesse. Sim, o povo romano era politeísta, tinham as deusas, tinham aquelas festas, o tabernáculo, que tudo, e o povo judeu era contra tudo aquilo, né? Então, era muito difícil esse convívio por conta dessa barreira ideológica, essa barreira cultural que eles tinham, e essa dificuldade, tanto que se você olha na história do povo judeu, né, Salomão, ele é penalizado porque ele se envolveu com mulheres de outras tribos, porque ele se envolvia, ele criou um templo para outras deusas, porque a mulher pediu, né? Até com a rainha de Sabá ele se envolveu, né? Então, você ali a história do povo explica que muitas vezes eles eram penalizados por isso, por quê? Porque o povo judeu veio com uma missão, consolidar o monoteísmo na terra. E às vezes você vem com uma missão, às vezes você vem com outra missão, né? Nós somos pessoas diferentes, cada povo teve a sua missão. E o povo judeu era esse. Então, quando Jesus percebe que ele ia sair daquele núcleo, porque se ele ficasse só naquele núcleo judeu, hoje a gente não ia estar aqui discutindo o cristianismo. Jesus ia ter, né, morrido ali dentro daquele núcleo e não ia ter vindo para o mundo. E ele percebe que já chegou nos gregos.
Os gregos, embora muitos deles tenham virado escravos em Roma, né? Os gregos ele tinham uma importância pela filosofia que até hoje tem, né? E que era a base da nossa civilização. E ele sabia que isso chegar até os gregos, a possibilidade de expansão era muito grande. Quando Jesus percebe isso, ele fala: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. O Filho do Homem sendo glorificado, já está na hora do Filho do Homem voltar. Porque Jesus não podia continuar com a gente muito mais tempo. Ele percebe que já estava chegando aquele movimento de mudança, de precisar de precisar do martírio, de precisar de algumas questões importantes, né? E aí ele manda para os discípulos esse primeiro anúncio. Se o trigo não cair na terra, né? Se ele não morrer na terra, ele não vai frutificar. Então ele diz: olha, se eu continuar aqui, isso aqui não vai frutificar. Tudo isso que eu estou falando, que eu estou ensinando, ele vai morrer comigo. Eu preciso sair dessa vida num efeito que eu entrei. Eu entrei num efeito, preciso sair com efeito. Um evento que vai ser lembrado eternamente. E digo mais: aquele que é meu servo tem que me seguir. Então ele está dizendo para os discípulos: olha, a vida de vocês não vai ser uma vida fácil. Vocês vão morrer também. A vida de vocês vai ser uma vida de sacrifício. Agora, e aí é quando ele fala: qualquer um que adora a sua vida na terra, no material, ele não está dizendo que a gente tem que odiar a nossa vida, porque às vezes a palavra, a tradução deixa margem à dupla interpretação. É óbvio que a gente tem que amar a nossa vida material. A gente só não pode amar mais a vida material do que a vida espiritual. A gente precisa entender que nós também, hoje que somos cristãos, eu costumo assim: poxa, Jesus hoje não exige da gente nenhum martírio. Ninguém aqui, a gente não paga nem mais imposto porque é cristão. Eu falo assim: olha, por muito menos, se falasse assim, ó, quem falar que é cristão vai pagar mais imposto de renda, a gente já não ia se dizer cristão. Acho que na Alemanha tem isso. Na Alemanha tem isso. A gente já ia dizer que não é cristão, a gente ia botar lá: não sou nada não. E a gente ia falar: no meu coração Deus sabe que eu estou falando que eu sou. Porque a gente não ia dar testemunho, a grande maioria não ia. Raríssimos iam compactuar: não, eu vou, né? A gente hoje, a gente não segue nenhum sacrifício para ser cristão, né? Jesus não exige que a gente vá para uma arena cheia de leões, Jesus não exige nada. Ele pede que amemos uns aos outros, ele pede que façamos a caridade, ele pede que amemos o Pai sobre todas as coisas, e ainda assim a gente não consegue fazer. Então, quando Jesus fala: olha, você precisa amar mais a sua vida espiritual do que a sua vida material. É a hora de você abrir mão de algumas questões no seu dia a dia, de algum conforto no seu dia a dia, para ter um conforto na espiritualidade. É a hora de você abrir mão do seu ponto de vista para perdoar o seu irmão que pensa diferente. É hora de você abrir mão de algumas regalias, porque essas regalias prejudicam a sociedade ou outras pessoas. É hora de você abrir mão de coisas nocivas para o bem da sua saúde. E nem isso a gente às vezes consegue fazer. E por que a gente precisa? Porque quanto mais tempo eu conseguir ficar no meu corpo físico, mantendo ele saudável, mais coisas boas eu consigo fazer, não só para a minha evolução, mas para a evolução do meu grupo familiar, para o meu grupo de amigos e para a evolução do meu planeta. Porque todas as atitudes que você toma em prol do seu planeta, você está corroborando para a evolução do seu planeta. Então, quando a gente para pensar qual é a parte que me cabe, eu tenho visto, e hoje eu estava conversando com o Sheilinha, às vezes pessoas mais idosas achando que elas não têm mais o que fazer na Terra. Não tem mais o que fazer, elas ficam na cama, ficam... eu não tenho vigor físico, quando na verdade, se você tem ainda vigor intelectual, se você sabe quem você é, se você tem uma mente pensante, e hoje em dia com a internet, olha que coisa fácil, imagina quantas palavras de carinho, quantas palavras você pode mandar para uma pessoa que está sofrendo sentado na sua cama. Nós temos um trabalho
no plano material, mas é um trabalho espiritual, que todo mundo é capaz de fazer. Disseminar o amor, disseminar o bem, evitar falar do mal, perdoar, acolher. Então, muitas vezes, a gente acha que fazer a caridade é você ter vigor físico para, em algum lugar, fazer alguma coisa, ou ter dinheiro para doar alguma coisa. E não. A caridade moral, ela é muito mais importante do que a caridade material. Embora a caridade material também seja importante, eu não estou aqui falando que não é, mas a caridade moral, você se doar, você pegar alguns momentos, você escutar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa, você evitar uma fofoca, um ruído. Agora, tem gente que faz justamente o contrário. Pega aquele grupo da família e começa a semear discórdia dentro da família. Imagina o que essa pessoa não faz fora da família. Então, é a hora que a gente tem que pensar assim, caramba, será que eu estou levando tudo a ferro e fogo? Será que eu tenho como apaziguar alguma coisa? Será que eu tenho como mudar? Será que as minhas relações de amizade vão ser sempre relações de cobrança? Será que eu não consigo pegar, como diz Jesus, o trigo que não morre não produz? Será que eu não posso morrer um pouco, essa minha opinião, para poder o outro crescer? Será que não está na hora de eu baixar um pouquinho minha bola e falar, tá bom, eu te perdoo? Ligar para aquele irmão que a gente não fala um tempão. A gente não precisa ser melhor amigo da família inteira, mas a gente não pode ser inimigo de ninguém. Porque quando você vem naquele núcleo familiar, você vem com um propósito. E aí eu costumo dizer, se eu arrumo inimigos fora do meu grupo familiar, vai ser a minha família que eu vou ter o propósito no futuro de reajuste. A Yasmin fala isso, eu não quero inimizade nenhuma. Imagina eu ter que nascer de novo e com esse pai, com essa mãe. E conviver com uma pessoa que hoje eu não gosto. Então, até pela nossa sanidade física e pelo nosso bem-estar emocional, é melhor resolver logo. É melhor a gente resolver. Então, tem horas que a gente pensa assim, caramba, o que eu posso fazer com o que eu tenho de habilidade, né? Se eu tenho dinheiro, tá bom, eu vou usar o dinheiro. Se eu tenho vigor físico, eu vou usar o vigor físico. Se eu não tenho, eu tenho ainda capacidade intelectual, o que eu posso fazer para ajudar a evolução? A minha, do meu núcleo familiar e do meu planeta. Porque é muito importante que a gente tenha consciência de que a gente está vivendo mais uma vez um divisor de águas como na época de Jesus. Jesus estava trazendo um divisor de águas muito mais importante do que o nosso, na minha opinião, mas hoje a gente tem outro divisor de águas, que é o divisor de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a transição planetária não está brincando. Então, se a gente não começar a trabalhar isso, a gente não vai herdar esse planeta. E aí a gente vai ter que começar tudo de novo. E começar tudo de novo é muito difícil. Então, é a hora da gente repensar as nossas brigas, as nossas rixas, repensar o mal que às vezes a gente faz sem querer. Paulo de Tarso falava isso, né? Por que eu ainda não faço todo o bem que eu desejo e ainda faço o mal que eu não desejo? Porque eu não acredito, meus irmãos, que alguém que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro nesse horário, no meio do dia, deseje o mal de alguém. Mas a gente faz o mal que não deseja. Então é essa pergunta que a gente faz, caramba, se eu sei que isso vai magoar, eu não posso fazer, eu preciso mudar, sabe? Eu preciso morrer um pouco dentro de mim, esse orgulho, essa vaidade, esse desejo de sobressair que a gente tem, para que eu possa florescer de outras formas. Para que eu possa florescer como aquele trigo que caiu na terra e floresceu. Para que possa florescer em mim o amor, a bondade, o perdão, a mudança. Já chegamos no comercial, Hernani? Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Jesus, onde ele começa a falar que vai voltar para o plano espiritual, onde ele começa a anunciar aquilo que ninguém queria ouvir. Porque, vamos combinar, né? Ninguém quer perder alguém que ama, que está ali do lado, principalmente que a gente acha que não merece. Eu lembro, alguém falou para mim essa semana, eu falei assim, gente, tanta gente ruim que podia ir embora. A gente sempre fala isso, desde pequeno. E fulano, que é tão legal aí, acabou indo antes, tem acabou até um indo ditado, cedo. né? O vaso ruim não quebra, né? E aí eu falei, pois é, mas eu acho que Deus quer os bons, né? Eu acho que é isso. Ele deve também, né? Ele deve estar querendo os melhores lá no time dele, está deixando a gente aqui, né? Então, se a gente está ficando, talvez a gente não seja lá muito bom, né? Vamos começar a melhorar. Estamos na transição. Para fazer essa transição. Mas a verdade é que ele estava falando sobre esse retorno à pátria-mãe, ele estava começando a preparar os seus discípulos e ele estava falando sobre a necessidade do trigo morrer na terra para frutificar, dar muitos frutos. E isso é muito bonito. Então, é a gente pensar que tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta, a gente está frutificando. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que também o mal que a gente planta, a gente também está frutificando ele de alguma forma. E a gente vai ser responsabilizado por todo o mal que se originar desse mal que a gente semeou. Então, é muito importante a gente pensar, às vezes eu sei que a gente está com o coração duro, às vezes a gente está assim, não, cara, dessa vez eu não vou perdoar, não, também, puxa vida. Calma, faz uma oração. A raiva não é boa conselheira. A raiva não é boa conselheira. Sai desse momento de dor, desse momento de raiva, e eleva teu pensamento, busca na oração para que você possa se encontrar de novo com o Pai, se encontrar com o seu mentor e conseguir ali o que você precisa, né, para reestabilizar a tua energia e tomar as melhores decisões, tá certo? Eu queria aproveitar esse momento para mandar um beijo grande para a Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês, Jesus os abençoe grandemente, já me sinto abençoada, que Jesus te abençoe também, o nome na irradiação já coloquei. Beto Orlando, que bom ver vocês aí, um abração para a Quinta do Evangelho, Hernani e Iris Costa. Lúcia Maria de São Gonçalo, boa tarde, programa abençoado, ouço pela rádio, mas já deixei os likes, já coloquei em radiação. De Tia Araújo, primos lindos, boa tarde, estou na escuta, amando o programa como sempre, maravilhoso, vocês bem inspirados, gratidão, que Jesus abençoe, paz e luz, like dado, programa compartilhado. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa, um grande abraço a todos, sorria, você está no programa Quintas do Evangelho no MAP, hoje ele mudou, hein? Não é a Rádio Rio de Janeiro. Adorei. Luiz, nosso poeta, mandou uma mensagem linda, só. Com relação ao tema do programa, apresento a vocês um pequeno trecho do livro Antologia Poética. Que o pouco que deis me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve essa migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que será minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier. Muito lindo, muito, muito bonito. Queria mandar um beijo para Kátia Reis. Boa tarde, amigos queridos. Que seja uma palestra de muito amor para todos nós. Cris Duarte, boa tarde, Casal Mil, abençoado estudo para todos. Gedalva Azevedo também sempre com a gente. Deus abençoe vocês pelo estudo maravilhoso. Agora, Nívia mandou um boa tarde, mandou girassóis. Júlio César Reis, boa tarde, irmãos amados. Jesus abençoe vocês sempre. Clébia Chagas, boa tarde, amigos. Like 9, paz e fraternidade. Pedro César Rocha, boa tarde, Hernani Iris, um excelente trabalho, paz e bem. Rosemary, boa tarde, as orações eu já coloquei. Júlio Cesário, boa tarde, casal, a todos, like dado. Vanderleia, boa tarde. Vera Lúcia, boa tarde, irmãos amados. Carmen Rocha, mandou um boa tarde também. Valdec Boaventura, que eu nunca mais errei esse nome. Boa tarde, galerinha do MAP. Deus abençoe a todos. É bom que fixou,
Waldeck fixou, assim, é um nome que eu não esqueço mais. Hamilton Veloso, boa tarde, satisfação imensa. Paulo de Tarso era um escolhido antes de vir na carne, mas foi desviado pela treva para perseguir Jesus. Como Jesus, por conhecer a todos nós, o resgatou. Quer explicar, Nani? Não, pode. Essa é tua. Paulo Estevão. Paulo e Estevão. O que acontece é o seguinte: Paulo de Tarso, ele veio com muitas ferramentas importantes para disseminar o evangelho de Jesus. Eu costumo dizer que ele era o tudodebom.com.br, porque ele era bonito, rico, considerado cidadão romano, inteligente, né? Tinha formação nas universidades da época. E era preciso que ele viesse com essa bagagem para que quando ele fosse falar de Jesus, ele conseguisse, né, atingir o maior número de gentios, ou seja, de não judeus. Só que quando você vem com muita ferramenta, lembra o que Jesus falou? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quando você vem com muita ferramenta que pode te colocar no topo material, a chance de você se perder é maior. Então, ele tinha, né, muita ferramenta, mas ele estava inserido no mundo materialista, no mundo material. Tanto que quando Estevão está sendo apedrejado, né, está sendo perseguido, a irmã dele reconhece ele, Abigail, que era noiva de Paulo, fala: Abigail, quem é aquele homem? Ela fala: é meu noivo. Ele diz assim: você deve honrá-lo. Ele é um homem bom, ele defendeu Moisés até o fim, ele só não conhece Jesus ainda. Então, Estevão reconhece a grandeza daquela alma. Então, às vezes, isso é uma coisa importante para a gente, que acha que tem todas as respostas, que acha que só o que a gente pensa é o correto, que acha, muitas vezes, a gente pode até ter as melhores das intenções, mas se a gente não tiver o coração puro, se a gente não tiver o coração santo, a gente vai tomar decisões erradas. Então, Paulo, ele tinha as melhores das intenções, ele queria defender Moisés, mas ali ele endureceu o coração. E aí ele começa a perseguir os cristãos até ele ser, né, tocado por Jesus na estrada de Damasco. E Jesus, quando aparece para Ananias, diz: ele me é muito caro. Por quê? Porque era ele quem ia pregar, né? Fora do domínio. Não só ele, óbvio, todos os discípulos, mas ele ia chegar talvez aonde, né, os discípulos de... E ele leva a igreja igreja cristã, católica, igreja cristã, que eles não ouçam, para o Oriente, que eu queria a igreja ortodoxa, né? Igreja da Rússia, de todo o Oriente cristã. Eu amo falar de Paulo de Tarso. Isso aí dava só Paulo de Tarso daria um programa. Criou, né, o primeiro martírio, né, cristão, que é Estevão. Ana Maria dos Santos mandou um boa tarde. Maria de Fátima, boa tarde, lindos e amados. Já dando meu like, aprendendo com vocês. Cirlei Santos, olá, menina Iris, menino Hernani, colaboradores da rádio. Vim curtir, muita paz a todos. Fábio Lira mandou corações. Sócrates Grimaldi, nome legal, né? Boa tarde, meu agradecimento a essa rádio que só nos esclarece. Deus abençoe a todos. Que legal. Glória Grisotti Grimaldi. Denise Andrade, boa tarde, casal 20. Gratidão por compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos. As orações eu já coloquei. Peraí. Isabel Smith, já coloquei as orações. Rose Barroso, boa tarde. Margarida Santos também. Regina Oliveira, boa tarde, queridos irmãos Iris e Hernani. Tem uma série de The Chosen. A gente ama The Chosen. Gente, eu amo The Chosen. Eu só não gostei de uma passagem do The Chosen até agora. Vou falar aqui para vocês. Não sei se vocês vão concordar comigo. Todas as passagens, aquele Jesus para mim é o meu Jesus. Quando eu penso em Jesus é aquele... ele tem mais ou menos aquela personalidade, né? Cada um tem o seu Jesus, né? Mas quando ele vai no templo e que ele começa a derrubar tudo, ele com aquele chicote, aquele não é o meu Jesus. Ali a licença poética do autor me afastou aquele Jesus de mim. Porque Jesus, espírito puro, doce, nunca teria
uma atitude tão agressiva, tão violenta daquela. Mas isso é a minha opinião, né? Ah, e deixa eu dar uma paradinha aqui que a gente precisa falar do Emmanuel, né? Olha. Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. Só a sobrevivência da vida, né, já é o maior consolo que a gente pode ter. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar o trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. E aí, Hernani? Na verdade, esse conforto, tanto material quanto espiritual, é interessante você avaliar num planeta desse ainda, né? Provas e expiações, que é muito definido pela reencarnação. A reencarnação, antes de você encarnar, você já tem uma visão do que você vai viver aqui. Quem é teu pai, quem é tua mãe, todos os espíritos que fazem parte do teu cotidiano, que vão fazer parte do seu cotidiano, já estão aqui antes de você nascer. Do plano espiritual, você já conhece eles, melhor do que eles próprios, porque você sabe quais são as encarnações passadas dele, qual o compromisso de cada um, quais são as características. Então você já olha ali e já sabe que essa família que eu vou vir, eu vou ter um conforto material, vou ter um conforto espiritual, que faz muita diferença. Então você tem a herança daquilo que você plantou também em encarnações passadas. Não só suas individuais, das marcas espirituais que você traz, as opções que você fez, mas também do convívio que você vai ter. Onde que eu vou nascer, que planeta, que cidade eu vou nascer, que país eu vou nascer, quem serão meus pais, meus tios, meus avós, que condições financeiras eu vou ter, que condições culturais eu vou ter, quais serão as dificuldades espirituais com essas pessoas que eu já conheço. Ah, meu pai é muito machista, minha mãe não trabalha, tem um problema, o outro não... Tudo isso eu já sei antes. Então o meu conforto espiritual e o meu conforto material está muito ligado às questões reencarnatórias. A reencarnação é a verdadeira justiça divina. Óbvio, você pode mudar aquilo, você pode lutar para aquilo que fica mais ameno. Os espíritos mudam também, né? Não quer dizer que o espírito tenha tido problema em encarnações passadas e vai voltar nessa com o mesmo problema. Meu pai pode melhorar, minha mãe também, as pessoas que convivem comigo, tudo isso são questões do livre-arbítrio mas são ponderáveis. Ninguém dá saltos. A natureza não dá grandes saltos. As pessoas melhoram um pouco, mas estão sempre perto do que foram antes. Dá para você ter uma ideia de que nível de conforto espiritual e material você vai ter. Por isso que a reencarnação é um determinismo relativo. Newton de Barros falava muito sobre isso. Determinismo porque muitas coisas já estão determinadas antes de você nascer. Você já sabe qual é o limite daquelas pessoas, daquelas condições, do conforto que você vai ter, onde você vai nascer, as oportunidades que aquela família teve, tem. Você já sabe os limites. E é relativo por quê? Porque você pode mudar.
As coisas podem mudar o tempo todo, as pessoas podem surpreender. Jesus se surpreendia com algumas pessoas. A gente adora falar sobre esses casos que Jesus se surpreendia. Ué, como essa pessoa falou isso? Como ela se posicionou assim? Não era esperado. Então esse conforto que Emmanuel fala, o espiritual e o material, que você tem que plantar, desenvolver, etc., na nossa condição de planeta de prova e expiação, está muito ligado às questões das reencarnatórias, das oportunidades que você teve, das amizades que você criou. Né? Por isso que Jesus dizia, crie amigos mesmo com as riquezas iníquas. Por quê? Porque esses amigos vão te apoiar quando você precisar de conforto. E aí eu digo qualquer tipo de conforto. Segurança é conforto, né? Ah, eu estou me sentindo confortável aqui, seguro. Ah, não estou me sentindo seguro, estou desconfortável. Conforto. E a segurança passa tanto pelo espiritual quanto pela material, por exemplo. Mas tem as questões financeiras, as questões de onde você mora, culturais, religiosas, tudo isso. Ah, eu tenho uma religião e essa religião não é aceita no local onde eu estou morando. Você vai ter uma insegurança, vai ter um desconforto religioso. Então o conforto, né, espiritual e material está muito ligado às condições reencarnatórias que você vai ter. Aquilo que você criou, que você desenvolveu, que você merece, quem vai te receber, mas é relativo. Porque apesar de muita coisa estar determinada, a gente pode surpreender o tempo todo. Tanto você como reage diante dessa situação, quanto os outros que são ao seu redor. Então é isso que Emmanuel coloca aí nessa passagem. Maria da Glória Stamile mandou um parabéns pelo programa Cheguei. Depois vê lá o resto, hein? Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! Rosenita de Almeida, boa tarde, lindo casal. Tema bem esclarecedor. Já dei o meu like. Ela é de Bento Ribeiro. Lúcia Helena de Souza, Portugal. Uma tarde de bom estudo. Gratidão pela dedicação. Álvaro de Oliveira, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um abraço a todo mundo aí das duas casas. Roberto Castanheira, ótima tarde a todos. Daniele Batista, ela botou um exatamente, eu não sei o quê, mas ela concordou. E mandou um boa tarde aos amigos encarnados, desencarnados. Botou assim, coragem, sempre abnegação, resignação, renúncia, perdão, confiança em Deus e em Jesus. Zélia Palmeira mandou umas palminhas. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Excelente estudo, gratidão a essa rádio consoladora e esclarecedora. Maria da Penha Nogueira mandou um boa tarde. Rosane Moura, Hernani, estava no SEMA, recreio, na segunda-feira. Que delícia! Assisti sua palestra. Pena que o tempo foi curto. O SEMA, porém, grandioso. O SEMA está cheio de restrições de tempo. Parabéns pelo trabalho. Maria do Carmo Soares mandou um boa tarde. As irradiações eu já coloquei. Maria da Penha, que Deus abençoe sempre. Lozirene da Silva, boa tarde, casal. O nome eu já coloquei na irradiação. Priscila de Paula, boa tarde, amados. Estou amando compartilhar vocês nas minhas tardes de folga. Deus abençoe abundantemente. Vocês são um instrumento de luz, amor para todos nós. Abraços de Zárate, Buenos Aires. Olha, a gente está ficando internacional agora, hein? Argentina. Rogéria Tavares, um dia abençoado. Eu tô doida para ir na Argentina. Pensando aqui agora. Para onde você não tá doida para ir? Eu tô doida para ir pro mundo. Qualquer viagem eu tô doida para ir. Mas se eu puder ir dando uma palestra, olha, não vou nem me sentir culpada, né, de estar... Aqui no Brasil tu não quer dar nenhuma. Eu dou, claro que eu dou. Quem tá hoje no MAP? Só vai no MAP. Quem foi na Sarinha? Não vem não. Aqui é disputa, gente. Tudo aqui vira disputa. Marluce Bezerra, boa tarde, amores. Os nomes na irradiação eu já coloquei. Cristiano Ribeiro, programa maravilhoso. Luiz Fernando Pereira, não perco esse programa. Muito gratificante. Vocês se divertem, né? Vamos combinar que vocês se divertem com a gente. Eu me divirto com o Hernani também. Miriam Alves, boa tarde. Gosto muito desse programa. Dá o endereço do MAP. Eu não sei de cabeça, só sei chegar, olha que horrível. Fica atrás do Recreio Shopping. Mas isso o que eu vou hoje, né? Mas faz um favor para mim, entra no www.map.org.br e ali tem todas as casas. Tem na ilha,
Tem... Estrada do Pau-Ferro. Estrada do Pau-Ferro 325. Essa eu acho que é a única que eu sei de cabeça. Tem muitos lugares. Aí você dá uma olhadinha lá que vai ter o endereço e os horários, né? Que isso é importante. Boa tarde, Sócrates. Boa tarde, meu carinho por todas vocês. É a Glória. Ela bota Sócrates Grimaldi, mas é Glória. Marcilene, boa tarde. Suzy Batista. Suzy mandou um monte de girassol para mim. Ana Araújo, boa tarde. Excelente programa, como sempre. Assistindo vocês pelo aplicativo da rádio. Mas a gente está no finalzinho e eu preciso, embora eu vou ler todas as mensagens, eu sempre leio, eu nunca saio daqui sem ler as mensagens. E agradeço do fundo do meu coração esse carinho. É tão importante para a gente receber mensagem de vocês. Mas esse finalzinho, eu gosto muito da gente estar junto, da gente lembrar que não tem nada mais esclarecedor do que Jesus falar que o trigo morre para renascer. Um dos maiores confortos da doutrina espírita, um dos maiores consolos da doutrina espírita é indiscutivelmente a sobrevivência da alma. É a certeza da vida após a morte. É a certeza de que a gente não vai se separar daqueles que a gente ama, nem quando a gente desencarnar e nem quando eles desencarnam. É a certeza de que quando você vai a um sepultamento, a uma cremação, é só um até breve. É a certeza de que aquele irmão está indo para a verdadeira vida, está partindo para a jornada espiritual, para começar tudo de novo, como alguém que vai fazer uma pós-graduação num país distante que a gente vai ficar um tempo sem ver. Mas que em algum momento ele vai retornar muito melhor, com uma condição muito maior e com muito mais oportunidades de vida. Então, não existe consolo maior do que vencer a morte. E nesse momento, meus irmãos, ainda que as nossas provas sejam dolorosas, ainda que a nossa prova seja financeira, seja da miséria, seja da doença do corpo físico, seja da doença mental, que é uma das provas mais dolorosas, na minha opinião, talvez não para quem tenha, mas para quem convive, né? Para quem vê o seu ente querido não responder, não reconhecer. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei qual foi o compromisso dessa prova. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza: você tem um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Não existe nada que você vá pedir a esse Pai e Ele vai te deixar sem resposta. Muitas vezes não é a resposta imediatista que a gente gostaria, assim como a gente não dá para as nossas crianças. Muitas vezes não é exatamente na hora e do jeito que a gente quer. Às vezes a gente precisa passar por algum tempo até receber a bênção, mas ela vai chegar. Nenhuma de nossas preces deixam de ser ouvidas. Nenhuma. Se você achar, Deus não está falando comigo, não está me ouvindo, tira isso do seu coração. Eleva teu coração porque Deus está te ouvindo, está te respondendo, mas você não sintonizou o seu coração para ouvir a resposta dele. Então, independente do tamanho da sua dor, do grau da sua dificuldade, se você está sofrendo, eleva seu pensamento. Pede a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, digamos assim, é o nosso Cristo planetário, é aquele responsável para nos aproximar de Deus como almas errantes nesse planeta de provas e expiações, migrando, graças a Deus, para um planeta de regeneração. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos abrir a nossa confiança no Pai, vamos nos entregar a esse amor, a esse Deus que é bondade, amor, misericórdia. E vamos sim ter a certeza de que nós somos filho desse Pai. A paternidade divina foi o maior presente que Jesus nos deu. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.